Gente, na semana passada, na mensagem anterior, nós vimos que Davi foi grande o suficiente para voltar atrás de uma decisão errada de matar Nabal, que ele havia tomado. E ele fez isso porque Abigail lembrou a Davi das grandes coisas, das grandes realizações que Deus ainda tinha para Davi. E na verdade é assim conosco. Deus continua tendo grandes planos para mim e para você. Jeremias 29:11 diz que Deus é que sabe os grandes pensamentos, os planos de bondade, de paz que Deus tem a nosso respeito. E é verdade a canção que diz que o melhor de Deus ainda está por vir para a nossa vida. E nós estamos esperando pacientemente, estamos tomando posse disso dia a dia. Mas eu quero falar do capítulo 26 até o capítulo 29, porque naquele dia nós vimos o capítulo 25. Falar nisso, o capítulo 28, depois vale a pena a gente, quem sabe, fazer um estudo à parte, porque aquele capítulo que Saul vai consultar uma feiticeira, e parece que ela faz trazer Samuel de volta mesmo. De vez em quando um crente, quando começa a ler a Bíblia, aí chega, rapaz, eu estou lendo a Bíblia, aí ele fala assim, eu estou lá em 1 Samuel 28, fala, tá mesmo, tá lendo mesmo. Lá, mas aqui, Samuel voltou mesmo? Consultou os mortos mesmo? Então a gente, uma hora vale a pena fazer um estudo para ver se é isso mesmo. Pois bem, no capítulo 26, Davi novamente poupa a vida de Saul, não paga o mal com o mal. No capítulo 27, então, fugindo de Saul, Davi toma uma atitude extrema, que foi de se refugiar com os filisteus. O kit está funcionando, hein? Só pedindo aí a compreensão aí. Então, assim, vai se refugiar lá em Gate com Aquis, buscando então ali a proteção contra Saul. Inclusive Aquis dá a cidade de Ziclag para Davi morar juntamente com aqueles 400, já aqui no caso 600 homens, e Davi mora ali durante 1 ano e 4 meses. No capítulo 28 tem essa questão de Saul consultar a feiticeira, ou alguns dizem a pitonisa. No capítulo 29, os filisteus entram numa batalha, mas falam com Aquis o seguinte, olha, não leve Davi, porque Davi não é do nosso povo, Davi é judeu, nós somos filisteus, o pessoal da faixa de Gaza ali, né, os palestinos. Então, pode ser que Davi vire a casaca, passe para o outro lado, seja um traidor de cada um de nós. E Aquis então fala, Davi, você não vai poder guerrear conosco. Então Davi, voltando para casa, voltando para Ziclag, onde eles estavam morando, chegam lá, gente, uma surpresa mais do que desagradável. Quando eles chegaram lá, não tinha nada. Não sei se já aconteceu com você, de você chegar em casa, abrir a porta, ter nada, quase nada em casa, foi televisão, foi notebook, foi um monte de coisa. Não sei se já aconteceu com vocês, o sentimento de impotência que dá na gente, e de raiva também, porque um bicho miserável é o tal do ladrão. É um bicho que dá raiva, ele acaba com o trabalho da gente, em segundos. O que nós levamos anos para conquistar e pagar, eles acabam com aquilo de uma hora para outra. Davi chega lá então. Davi chega e não tinha nada mais, não tinham as esposas daqueles 600 homens, os filhos não estavam lá, e os bens também deles, ou seja, a cidade estava queimada, gente. E é engraçado, quando a gente vai vendo a vida de Davi aqui, parece, gente, que a vida nunca sorri para Davi. Se Davi estivesse entre nós, talvez nós correríamos o risco de falar assim, Davi, você tem um pecado guardado em você? Não é possível. Ou alguém enterrou uma cabeça de boi aí em você. Ou Davi, quem sabe é uma maldição hereditária, vamos ver o que Jessé fez, vamos ver o que a Ruth fez, vamos ver o que Noemi fez, o que Boaz fez, porque não é possível, o que Obed fez. Você é azarado demais, tudo dá errado para você. A vida parece nunca sorrir para Davi, tudo era muito difícil para Davi, especialmente para Davi, e agora nesse caso aqui, com os seus homens também. E sabe, meus irmãos, a dor foi tanta de chegar lá em Ziclag, e não ter esposas, não ter os filhos, não ter os bens, que diz aí o texto que eles choraram, no versículo 4, e choraram até não terem mais forças para chorar. E a nossa pergunta, às vezes, diante de quando parece que a gente perde a vontade de viver, porque é tanto desencontro, tanta luta, a gente começa a perguntar, gente, eu pergunto, onde estava Deus quando os amalequitas entraram lá em Ziclag e fizeram aquele saque? Onde Deus estava diante dessa tragédia? E onde Deus está, gente,
diante de tantos conflitos, tantas lutas, tantos problemas que enfrentamos? Onde Deus está diante de tantas portas na cara, ou diante de tantas portas fechadas? Onde estão os pensamentos de paz e não de mal, que Deus diz que tem a nosso respeito, sendo que um bom trabalho não aparece, a família não acontece, ou a família está esfacelando, não se consegue formar uma família? Será que Deus não vê que nós estamos cansados de tantas contrariedades? Isso, tudo isso e outras situações são capazes, gente, de tirar a nossa vontade de viver. Quantas pessoas perdem a vontade de viver? E alguns pensam que o suicídio é uma solução atrativa. Não porque amem a morte, mas porque não suportam a vida. E eu já falei para vocês aqui do livrinho de Spurgeon, chamado A Depressão de Spurgeon. Spurgeon, num sermão dele, ele ousa dizer o seguinte, que diante das feiuras da vida, das ambiguidades, das contrariedades, dos problemas, das lutas intensas, das decepções, das dores da vida, é até de se admirar, era para as pessoas até suicidarem-se muito mais do que se matam, do que se suicidam, porque a vida tantas vezes é difícil, e aí isso, principalmente nos nossos dias, vai, parece que tirando, minando a nossa vontade de viver. E aí a pergunta é, o que Davi fez para não perder a vontade de viver? Para não perder a alegria de viver? Para não desanimar de continuar vivendo e procurando viver da forma correta e da melhor maneira possível, mesmo diante de tantas coisas, de decepção, de desconfiança, de traição, de perseguição, de abandonos, de rejeições, de saques, de roubo da sua dignidade, das coisas não darem certo, e pior de tudo, o bando aqui ainda diz que queria apedrejar Davi. Davi estava na mesma situação daqueles 600 homens. No caso aqui, a poligamia foi tolerada por Deus nesse tempo, mas as esposas de Davi haviam sido levadas também. E todos os bens que Davi tinha também foram levados, ou seja, a dor que ele sentia, que os outros sentiam, ele também estava sentindo. Mas o pior é que, como líder, então, aqueles homens choraram. Imagine 600 homens chorando até não terem mais forças para chorar. Não sei se você já ficou assim algum dia. Quando você não consegue mais chorar, você urra igual animal. Talvez esses homens ficaram assim, e depois, quando não tinha mais jeito, já choraram tudo, urraram tudo, então chilrearam tudo, como Ezequias também faz lá no livro de Isaías, que ele não tinha força mais para chorar. Agora o que nós vamos fazer? Vamos matar Davi, vamos apedrejar Davi. Como Davi não perde a vontade de viver? Como não perder a vontade de viver? Em primeiro lugar, nós precisamos buscar resgatar aquilo que foi perdido. Do versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. A estola, aquele tecido, né, aquela parte da vestimenta sacerdotal. Traz aqui, tinha urim e tumim, as pedrinhas ali que eram jogadas para saber a vontade de Deus. E aí Abiatar trouxe a Davi, versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tu o libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Desculpa, gente. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. No meio daquele choro todo, então, Davi, pensando em perder a vontade de viver, eles então resolvem, Davi toma a decisão de buscar resgatar aquilo que eles haviam perdido. E na verdade eles tinham razão para estar daquele jeito, sabe, gente? Porque mexer com a nossa família, mexer com os nossos filhos, com o cônjuge da gente, é uma coisa que deixa a gente muito mal, terrivelmente angustiado. E eles perderam isso, perderam os bens. E em geral as pessoas perdem a vontade de viver quando as pessoas perdem algo ou alguém.
Há poucos dias nós vimos, não muito tempo atrás, não muitos dias atrás, o desespero daquele pai que mata a esposa, mata os filhos e se mata aqui no Rio de Janeiro por causa do desemprego, por causa do que ele perdeu, matou a família toda. E de repente nós perdemos algumas coisas preciosas na nossa vida. Às vezes foi a saúde, um emprego, uma pessoa querida, um bem material. Mas pode ser que tenhamos perdido também a dignidade, alguém nos vilipendiou na nossa dignidade. Alguém nos fez de trouxa, de otário. Alguém tirou esperanças do nosso coração. Aqueles que perderam a fé em Deus, a fé na vida, a fé nas pessoas, aqueles que perderam a fé em si mesmos. Outros perderam o contato com o seu chamado, e isso, gente, faz perder a vontade de viver. Martinho Lutero, o reformador, quando participou do enterro de uma filha adolescente, Lutero disse, ele confessa na sua biografia que a vontade dele também foi de ser enterrado ali. Perdeu a vontade de viver. Só que então Davi resolve ir atrás das esposas e dos seus filhos, mas começar por onde? Porque de repente existem coisas que foi bom perder. Foi bom deixar para lá. Foi bom não ter mais. Mas como saber então do que diferenciar aquilo que a gente deve correr atrás, buscar resgatar novamente, ter aquilo de novo? Por onde começar? É algo ou alguém que nós devemos buscar e resgatar mesmo? O que Davi fez, gente, nós devíamos fazer. Davi busca a Deus, pergunta a Deus. Por isso ele vai ao sacerdote, ao homem que andava com Deus, a Abiatar. E é imprescindível que nós façamos isso, para saber, para que a gente resgate essa vontade de viver. Se nós perdemos alguma coisa, para ir buscar isso, nós temos que saber se de fato aquilo é algo que vale, aquilo é algo, ou aquela pessoa, ou aquelas pessoas são pessoas que valem a pena voltarmos atrás para resgatar. É exatamente isso. E o papel de uma pessoa comprometida com Deus é nos ajudar a ouvirmos a Jesus. E a Bíblia diz que quando nós buscamos a Jesus, Ele nos ouve. Olha só o que está lá em Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Acho que dá para colocar aí, Danilo. Hebreus 4, 15 e 16, que diz assim: porque não temos, isso aqui é uma litótis, né? Uma afirmação pela negação, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, se perdemos algo, e esse algo que nós perdemos é importante, de maneira que atingiu a nossa vida, de maneira até que a gente ficou extremamente desanimado com a vida, nós precisamos buscar em Deus a direção para saber se nós temos que ir atrás dessa coisa que nós perdemos, daquilo que foi perdido em nome de Jesus. Nós temos que prestar atenção nisso. Segundo lugar, como não perder a vontade de viver. Segundo, cuidar ou dar atenção a pessoas e situações aparentemente imprestáveis ou insignificantes. Olhe comigo os versículos de 11 a 16, que diz assim: acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de passa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Contou tudo, falou tudo. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, e comendo e bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi pesquisa, busca a direção de Deus. Senhor, é para buscar, ir atrás, tentar resgatar aquilo que eu perdi? Vai, se aconselhou com o homem de Deus, com pessoas de Deus, e Deus então responde. Davi, versículo 9,
parte com seu bando, 600 homens, chega no ribeiro de Besor, na altura da viagem, 200 homens não conseguem prosseguir por causa do cansaço, versículo 10. Davi e os 400 homens se embrenham no deserto e no meio do nada, e não encontram nada, andam para lá, andam para cá, preste atenção nisso, andam para lá, andam para cá, procurando as esposas e os filhos e os bens e não encontram ninguém. E às vezes vai ser assim, quando a gente sair atrás daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus quer que a gente restaure, vai chegar um momento em que nós nos perderemos. Terá um momento em que nós não veremos nada, ou melhor, veremos o nada. O que vai aparecer é o vazio. Essa busca nossa vai parecer sem sentido. Nós poderemos até nos sentir idiotas, achar que não tem significado, ou que nós entendemos errado a direção de Deus de buscar resgatar aquilo que nós perdemos. E não duvidemos que aparecerão pessoas para dizer que nós somos idiotas mesmo de estarmos procurando aquilo que a gente já perdeu, mas que dentro de nós já sabemos que é para a gente ir atrás. Mas naquela busca ansiosa e insistente, eles acabam encontrando um rapaz, um egípcio doente, quase à morte, no versículo 11, e aí pior ainda, pronto, só isso que faltava. Ao invés de acharem um exército de amalequitas, com as esposas e os filhos e os bens deles, encontram um homem, só um homem, jovem e doente, ainda por cima. Isso vai acontecer na nossa busca também. Nós vamos encontrar e nos deparar com situações insignificantes, pessoas que são até incômodos para nós. Só que a liderança de Davi foi tão preciosa na vida daqueles homens, que eles resolveram tratar com hospitalidade, com bondade, aquele egípcio. Deu bastante trabalho cuidar daquele rapaz, dar atenção a ele, dar comida, dar água, cercar de cuidados a um egípcio aparentemente insignificante. No entanto, quando a nossa vida está nas mãos de Jesus Cristo, gente, nada que passa pelo nosso caminho é imprestável ou insignificante. Pode ser que a grande resposta, o início de uma grande vitória, está exatamente em fatos, em situações ou em pessoas aparentemente insignificantes para nós. E o que isso tem a ver comigo e com você? Eu até me lembrei aqui daquela parábola de Jesus lá em Mateus capítulo 13, né, do homem que achou um tesouro no campo. Ele procurava tesouros insistentemente, procurava enxada aqui, enxadão ali, picareta e tal, procurando. Um dia ele vai lá e a picareta bate numa caixa. E de tanto procurar, ele não tinha achado nada, só achava terra. Um dia ele achou um grande tesouro. Na verdade, é isso, quando nós estivermos buscando aquilo que Deus tem para nós, é isso que vai acontecer. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Sabe, gente, quando a vida vai deixando de fazer sentido, quando muitas vezes nós vamos assim, talvez até perdendo a vontade de viver, aparecerão amigos que apresentarão suas decepções. Eles vão nos procurar e aquilo vai dar um trabalho para nós. De repente um parente em algum tipo de aperto vai nos encontrar. De repente nós seremos chamados para ajudar numa mudança. Pensa, gente, é prova de muita amizade quando a gente vai lá e chama alguém para ajudar a gente a mudar. Você sabe o que é isso? Mudar, mudança. Tirar a geladeira, aquela geladeira ainda das antigas, fogão, sabe? Guarda-roupa, e você chama alguém para te ajudar na mudança, e a pessoa vai, olha, é seu amigo, tá? É seu amigo. Mas de repente alguém pode aparecer para nós nessa situação. De repente, a gente vai parar num lugar que a gente nunca imaginou, que a gente não planejou, que a gente nem queria. Só que aí é hora de dar atenção, é hora de cuidar disso. Nós temos que prestar atenção nisso, porque dali pode vir a solução que nós precisamos para nós. Porque esse rapaz aqui, esse egípcio aqui, é que falou para Davi, depois de todo o cuidado que eles tiveram com ele se recuperou e disse, olha, eu vou levar vocês ao lugar que vocês estão precisando ir, às pessoas que vocês precisam encontrar, a solução do problema de vocês. É por isso que nada na nossa história é insignificante. Ninguém. Não despreze ninguém. Até hoje no café à tarde aqui na igreja, a gente estava... Pessoal, eu participei meio de longe, assim, mas eu ouvi um irmão, o Danilo, falar o seguinte: não despreze o nerd que estuda com você, porque esse cara um dia pode ser seu patrão. Você pode precisar dele. Eu pensei, rapaz, não é que é verdade? Não é que é mesmo? Então essa meninada da igreja, cada um de vocês que são super importantes, eu não sei que vocês vão virar amanhã. Deus abençoe que não vire meu patrão não, em nome de Jesus, amém, igreja, glória a Deus, né? Mas assim, eu não sei,
né? A gente vai precisar uns dos outros. A solução está em pessoas, em situações aparentemente sem graça, imprestáveis, insignificantes, mas nós temos que tratar com todo cuidado. Nada é por acaso na nossa história. Terceiro e último lugar, como não perder a vontade de viver? Nós precisamos saber, gente, que há pessoas que precisam da nossa bondade. Nós vemos isso do versículo 21 ao versículo 23. Acontece então que no restante aí do versículo 17 ao 20, Davi fere os amalequitas, Davi toma de volta as esposas de todos eles, os filhos, os despojos que eram os bens que eles haviam levado, e Davi então com aqueles 400 homens vão voltando para Ziclag. No versículo 21, Davi chega e ele se encontra com aqueles 200 homens que não tinham prosseguido com eles. Eles ficaram ali para guardar a bagagem. E então, na hora de dividir os despojos, alguns homens maus, diz o texto aí, alguns homens filhos de Belial, alguns homens cruéis e covardes, não queriam repartir com aqueles 200 homens os despojos que eles tinham trazido de lá, a custo de muita guerra, talvez de muito sangue, de muita dor, mas eles não queriam dividir com os 200. Queriam-se, nós vamos devolver as esposas de vocês e os filhos de vocês, e só, e pronto, acabou. Versículo 23 diz o seguinte: porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Ou seja, se vocês estão loucos, porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram contra a bagagem, com a bagagem, receberão partes iguais, e assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje, até o dia em que o livro de Samuel, esse texto aqui, foi escrito. Gente, é fantástico isso aqui, é maravilhoso, essa atitude de Davi. Isso foi bondade, isso foi graça pura e simples. E sabe por que Davi dividiu os despojos com aqueles que não haviam ido lá para a guerra? Porque Davi entendeu que tudo vem das mãos do Senhor. Quem vence uma batalha e quem fica guardando bagagem, para Deus tem o mesmo valor, porque foi Deus que capacitou pessoas a guardarem bagagens, e foi Deus que deu a vitória lá contra aquele exército. É por isso que nós temos que tomar cuidado com algumas mensagens dentro de igreja, que são mais mensagens de um fundo totalmente capitalista, e humanístico também, onde o homem determina todas as coisas. É claro que existe o nosso esforço, mas se nós vencemos, veio das mãos de Deus. E aqueles 200 homens precisavam da vida, da bondade, da graça de Davi, e nós temos que entender isso. E essa é uma das grandes razões que temos para não desistir de viver, para não perder a vontade de viver, para continuarmos com vontade de viver, porque existem pessoas que vão precisar de nós, os filhos, os pais, parentes, os irmãos da igreja. Nós temos que pensar que Deus nos criou para sermos solução de um problema na história. Lutero foi criado para a reforma, Deus preparou a reforma do século XVI e criou Lutero e preparou Lutero para aquele tempo. Da mesma forma é comigo, com você. Nós nascemos para sermos solucionadores de grandes problemas. E é por isso, em nome de Jesus, que nós temos que continuar. Deus nos escolheu para sermos graciosos. Davi entendeu que Deus deu vitória para ele lá, e ele tinha que repartir com aqueles 200 homens tudo aquilo que eles também tinham necessidade, que havia sido deles também. Essa é uma das razões que a gente tem para não perder a vontade de viver, porque tem gente que ainda precisa de nós e vai continuar precisando de nós. Em 2002, eu estava no 3º ano do seminário bacharel em teologia em Goiânia. Eu passei por uma crise existencial e vocacional terrível. É o 3º ano, em geral é isso mesmo, 3º ano de seminário, a gente entra numa crise horrível. E a pressão da vida lá naqueles dias, e do ministério, eu pegava 3 ônibus para estudar, 3 para ir, 3 para voltar, igual a música mesmo lá do Zé Geraldo, né? 3 conduções, 3 para ir, 3 para voltar. Estava desse jeito, abra minha marmita, abobrinha frita, carne de pescoço, estava mais ou menos desse jeito, a situação, igualzinho. Sinceramente, naqueles dias eu pensei que eu não ia aguentar.
E eu me lembro até hoje como Deus me curou. Eu cheguei do seminário cansado, exaurido, e eu recebi uma ligação de uma família que estava passando por um momento terrível. Aí me veio aquele lampejo assim, sabe? Eu me lembro que eu estava amarrando o tênis para ir. Uma preguiça, uma falta de vontade, uma vontade de não existir. Aquele dia eu estava mais ou menos como Jeremias. Maldito seja o homem que deu as novas a meu pai. Nasceu-lhe um filho varão. Eu pensei dia 6 de maio de 1973. Não parece, eu sei disso, para ficar tranquilo. Parece que eu nasci em 83, eu sei disso. Mas tudo bem. Maldito seja o dia que lá em João Monlevade, lá na Vila Tanque, no Hospital Santa Margarida, eu nasci. Aquele dia eu estava daquele jeito, pensando desse jeito. O pessoal de Monlevade, por estiver aí nos assistindo, um abraço. Obrigado por terem emprestado o útero, né, lá o hospital, para eu nasci. Eu vivi em Monlevade 2 dias só, mas nasci lá em João Monlevade. Mas eu pensei assim, gente, Goiânia tem mais, na época, tem 1.100.000 habitantes. Tem, quem sabe, milhares de igrejas. Quem sabe 10 vezes de milhares de pastores. E essa família chamou justamente a mim. No bairro que eu morava era a igreja em cima da outra, tinha igreja colada uma na outra assim, ó. Era engraçado, tinha uma Assembleia Universal do Reino de Deus garrada assim na outra assim, ó. Eu pensava, meu Deus, como é que eles fazem, hein? Como é que é? Expulsa o demônio universal, volta na Assembleia, da Assembleia manda para lá, como é que fica esse negócio, né? Era desse jeito, um monte de igreja, cheio de pastor do poderoso, lá eu não, andava de bermuda, que era seminarista, pastoreava a igreja, andava de bermuda, jogava bola no meio dos meninos, jogava vôlei na rua com eles, aquela coisa toda. Essa família justamente pediu a minha ajuda. Quantas pessoas poderiam estar lá e ver minha cabeça, é Deus que está me dando isso, eles precisam de mim, eu vou lá em nome de Jesus. E meus irmãos, eu cheguei lá me sentindo já um pouquinho melhor, eu cheguei lá me sentindo Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, George Whitefield, cheguei sentindo lá assim o cara, Silas Malafaia, cheguei lá me sentindo o pastor Simon, cheguei me sentindo lá o cara mesmo. Ô gente, e foi um tempo assim de uma tarde, que passamos juntos, oramos, choramos e rimos, e todo mundo, aquela família, e eu também, levantei dali curado, para a honra e glória de Jesus. Vale a pena viver. A gente não precisa perder a vontade de viver, porque tem gente que precisa da nossa bondade, da graça de Deus, através da nossa vida. Eu concluo. Como não perder a vontade de viver? Relembrando, buscando resgatar aquilo que perdemos, sabendo discernir com a ajuda, com a direção de Deus, através de pessoas de Deus, para saber se aquilo precisa ser buscado. Segundo, dar atenção, cuidar de pessoas e situações aparentemente imprestáveis ou insignificantes, até aquela colega chata do trabalho, aquela perigosa, né? Também em nome de Jesus, Deus tem misericórdia, e saber, lembrar, que ainda existem pessoas que precisam da nossa bondade. Mas agora a questão é a seguinte, encerrando. Como é que Davi conseguiu tomar essas 3 atitudes? No versículo 6 nós lemos lá o seguinte, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Sabe, gente, uma das coisas mais interessantes é que as tragédias, as lutas, as dores, as decepções podem causar em nós ou o melhor ou o pior. Podem tirar, suscitar de nós o melhor ou o pior. Quando Davi viu o seu mundo exterior se desmoronar, ao invés de Davi desistir de viver, ele até pensou nisso, certamente, Davi se voltou para o seu interior. E lá, quem que Davi achou? Quem Davi encontrou dentro do seu interior? O seu Deus. O Deus que age, que é o Senhor, que é o Criador, que é o nosso Salvador. E é assim que nós temos que fazer. O que precisamos para não desanimar da vida, perder a vontade de viver, está dentro daqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E onde ele entra, ele não sai mais, porque ele diz que aquele que meu Pai me deu é maior do que tudo, e das minhas mãos ninguém pode tirar. E ele diz também que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eu termino aqui com a história que eu já contei para vocês, de Martinho Lutero, o reformador. Naquele avanço da fé reformada, da redescoberta da Bíblia, de um culto leve, na língua deles. Eles iam para a igreja, agora ouviam o culto em alemão.
começa a acontecer a revolta dos camponeses lá na Alemanha. E aquilo, algumas pessoas morreram, algumas pessoas exageraram. E algumas pessoas que mataram e morreram fazia parte da fé reformada. E Lutero ficou extremamente deprimido. Lutero era um homem que lutava intensamente contra a depressão. E Lutero, então, diante daquilo, contrai e vive uma depressão horrorosa de ficar trancado num quarto escuro por dias. Quando eu li isso, eu fiquei assustado. Meu Deus, mas o grande Martinho Lutero, o grande reformador, religioso e social, político também, suas ações mudaram a face política também da Alemanha. Como um grande homem desse passa por isso? Eu descobri isso ainda no final da minha adolescência, e justamente no final da minha adolescência era dito muito ainda, ouvir aquele evangelho, né, do poder, a gente ganha, na igreja você é rei, não sei o que, pisa na cabeça do capeta e tal, nós somos vencedores e tal, nós somos os super-homens, eu sou filho do rei, aquela coisa toda. Eu pensei, caraca, sabe que esse povo que faz esses hinos, eles conhecem a história de Lutero? Eu não sabia se ficava com raiva desse evangelho que eu estava ouvindo, ou se eu ficava envergonhado, decepcionado com Martinho Lutero. Porque Lutero estava dentro de um quarto, preso ali, por causa da sua depressão, um quarto escuro. E um dia, a esposa, Catarina von Bora, é por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Muitas casas hoje não têm sido edificadas, repito, por causa de falta de sabedoria de muitas mulheres, não de todas, mas de muitas. A mulher não aguenta nada hoje mais, também, né, coitada, é sugada inteira lá no trabalho. Vamos fazer uma ressalva aqui, né? Para ajudar a sustentar a casa, coitada, passa por privações, passa por tentações, passa por raiva, uns caras feios, horroroso, fedido, fica dando em cima delas, sabe, é uma desgraça. Outros caras já também não são, os caras são bonitos, são cheirosos, uma desgraça também, né, Deus me livre, as mulheres têm que aguentar ali firme também, né, e para completar o cara é rico e humilde ainda, né, enfim, isso pesa na vida das mulheres. Mas a Catarina von Bora, um dia, veste de luto, todo de preto, pega a lamparina e entra dentro do quarto. Entrou dentro do quarto, Lutero olhou para Catarina e falou, que é isso? O que está acontecendo? Quem que morreu? Pelo amor de Deus, ainda tem isso. Quem morreu? Aí Catarina disse, o seu Deus morreu. Olha como você está. Aquelas palavras, Lutero disse que vieram como um tiro de canhão na alma, no peito dele. Ele falou assim, meu Deus, mas meu Deus não morreu? Meu Deus não morre? Não morre de jeito nenhum. Meu Deus habita na minha vida. E Lutero se levantou daquela depressão e continuou trabalhando pela causa reformada, da qual até hoje nós somos alvo. E países abraçaram a fé protestante e transformaram-se um país de ponta, como Suécia, Noruega e tantos outros países, que hoje estão cuspindo no prato e comeram cambada. E que Deus tenha misericórdia deles. Mas olha só, Lutero olhou para dentro de si, encontrou-se com Jesus e não perdeu a vontade de viver. Eu sei que tem gente que luta aqui com algumas... Eu sei não porque eu sei de fato, de verdade. Mas se vocês se parecem comigo, são humanos como eu sei que muitos aqui lutam há anos, oram há anos a Deus, para que vença um determinado comportamento, determinados pensamentos. Obsessão é pensamento repetitivo. Compulsão é comportamento repetitivo. Tem gente que cai e ora, e clama a Deus, e consagra, e jejua sinceramente, e semana que vem cai de novo. E ainda às vezes a gente para em alguns lugares, alguns pregadores ainda mandam a gente para o inferno. Eu gosto muito de lembrar de um homem que tinha uma luta contra o alcoolismo, amigo do Philip Yancey. E um dia ele chegou para o Philip Yancey e falou assim, será que Deus não fica feliz comigo um dia que eu consigo passar sem beber? E o Philip Yancey falou uma coisa que me marcou aquele dia, quem sabe esse homem vai ganhar o galardão dele por ter lutado contra a bebida. E eu sei, gente, por que eu estou falando isso? Porque eu entendi que a luta contra o pecado cansa, gente. Estou falando só de uma coisa, que para mim, eu confesso para vocês que é a pior coisa, lutar contra o pecado. Mas quantos de nós estamos lutando aqui com doenças na família, doenças nossas? Tem dia que a gente perde a vontade de viver. Você não pode confiar em ninguém mais. Outra coisa que está desanimando de viver é isso. Cadê os amigos? Até os amigos que a gente fez na infância, na adolescência, que eram amigos de verdade, hoje não mais são nossos amigos.
Você vai comprar um carro, faz um contrato, alguém vai lá e ainda arruma um jeito de te dar um tombo, e nem o documento resolve mais. Antigamente era um fio de bigode, que era a garantia da palavra. Tem dia, gente, que dá vontade de parar de viver. Não estou defendendo aqui, que estou dizendo para vocês que eu estou querendo morrer, por causa que eu não estou. É só o prosseguimento da nossa exposição. Né? Nós estamos vendo a história do Davi nosso de cada dia, nós vimos aí, estamos vindo na sequência. Essa é a mensagem de hoje. Quem sabe, muitas doenças emocionais que as nossas crianças estão, diabetes de criança, nós vamos acabar, gente. Já não seja porque os meninos já estão nascendo quase com vontade de não viver mais. Quantos meninos de 3, 4, 5, 6 anos vivem um inferno dentro das suas casas? Vê a mãe traindo o pai. Como eu atendi casos essa semana dessa natureza, meu Deus do céu. Veem os pais traindo as mães e outras coisas mais. O desemprego, o pai dá dinheiro, às vezes dá dinheiro, os que têm condição dá dinheiro, mas não dá carinho. Foi feita uma pesquisa, tem um livro chamado Pai 60 Minutos. Vale a pena ser lido esse livro pelos pais. Mas foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que os filhos ficavam com seus pais, parece-me que 7 minutos durante a semana, que tinha um tempo de qualidade com os meninos, por semana, 7 minutos. O que vai dar esse menino? Tem hora que a gente perde a vontade de viver. Ainda mais viver num país, né, da América do Sul, cheio de super-homens voando e bebendo de boteco em boteco, discutindo as emendas constitucionais nas assembleias dos botecos. Como disse o Janires lá na década de 80. Um país carregado de injustiças morais, sociais, relacionais, intelectuais. Tem hora que viver fica difícil pra caramba. Mas nós temos 3 razões. Resgatar o que tem sido tomado, o que perdemos. Ainda existem pessoas imprestáveis, situações insignificantes, que são sinais poderosos de Deus, que a história vale a pena, que Deus tem algo para nós, e grande, e que há pessoas que precisam da nossa bondade. Nós vamos olhar, nos reanimar no Senhor, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém e amém. Vamos ficar em pé para a gente orar, para a gente ir embora. Eu quero fazer, nosso culto tem música, tem apresentação do Pedro Tossato Oliveira, nosso culto tem bolo, que a Rosemary trouxe, delicioso, tem café, tem água, nosso culto tem criança, nosso culto tem música boa, tem banda boa, nosso culto tem pregação, tem leitura bíblica, nosso culto tem oração também, em nome de Jesus, porque o único risco que a gente corre quando a gente ora é que Deus responde a nossa oração. E hoje, se você veio para cá com uma necessidade específica, não necessariamente aquilo que foi falado aqui nessa noite, mas de repente tem uma necessidade, um objetivo, eu gostaria de convidar você para que a gente viesse juntos aqui à frente, para apresentar isso a Deus, e nós vamos orar por isso. De repente é uma questão na família, uma questão no trabalho, a greve nos bancos ainda, né, gente? Está durando pra caramba. Sei lá, às vezes é um problema de família. Nós vamos orar pela Laodiceia também, orar pela prima da Camila, do Marcão, lá da laje do Marcão, que está internada também, uma situação bem difícil lá em Vitória. De repente a questão de trabalho, de repente esse negócio agarrado aí que não está saindo. Oh meu Deus, ontem ouvindo a tribuna foi dito que o Brasil, o Henrique Meirelles falou que o Brasil começa a melhorar ano que vem. Que Deus nos dê força então para cooperarmos para isso, não só esperarmos isso. Problema na firma, poucas vendas, mas aqui ó, Deus está com a gente, nada vai nos faltar, Ele está conosco. Aperto a gente passa, isso é verdade. E de repente, se tem alguém aqui nessa noite que está perdendo, está pensando em perder a vontade de viver, lembra de Davi hoje, lê esse capítulo em casa mais. E se alguém nessa noite diz assim, eu quero entregar a minha vida a Jesus, porque eu quero olhar para dentro de mim, eu quero encontrar Jesus lá dentro de mim, não os meus pecados, não as minhas ambiguidades, não a minha fragilidade emocional, não os meus traumas, mas eu quero encontrar Jesus. Vamos orar? Deus bom, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós te agradecemos pela sua presença aqui conosco, nós te louvamos por esse texto sagrado, por essa história, ó Deus,
e pela força que o Senhor deu para Davi, para não desistir de viver. Ele continuou e venceu pela tua graça. O Senhor deu vitória. E nós estamos aqui nessa noite também nessa mesma perspectiva, confiando no Senhor, aguardando em Ti. E sabendo que o Senhor não vai dar a vitória, o Senhor já está dando a vitória. O fato de estarmos aqui nesse culto, nessa noite, é prova de que somos vitoriosos. Que o Senhor nos tem dado vitórias dia a dia, ó Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. É fato também, ó Deus, que mais uma vez estamos aqui para apresentar ao Senhor necessidades e pedidos de oração específicos, que cada um aqui sabe. Pedidos de natureza física, quem sabe, por causa de enfermidades emocionais, quem sabe solidão, abandono, rejeição, problemas na firma, as vendas baixas, a crise. Pai, nos ajude a passarmos, a Tua palavra diz, a passarmos incólumes, ó Deus, sobre as crises. Então que seja assim com cada um aqui. Os que estão vivendo, ó Deus, uma situação que já passou da força, que já choraram até perder as forças, já não conseguem nem chorar mais, já passaram do suspiro, do urro, do chilreio, como animais. Ó Deus, enxuga a lágrima e acolhe, ó Deus, essa dor, esse sussurro, esse gemido como a mais poderosa oração ao trono do Senhor. Nós não estamos aqui implorando a Deus como mendigos, como desgraçados, como miseráveis, a um Deus indisposto, sádico. Não, nós estamos aqui orando ao Deus que tudo, faz tudo e trabalha para aqueles que nele esperam. E que nossos olhos não conseguem nem enxergar e atentar para as grandes coisas que o Senhor tem para nós aqui e na glória celestial, Deus. Fortalece a cada um de nós. Obrigado, Jesus. Nós acreditamos na Tua palavra e nos entregamos ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a força, a direção, o consolo, a alegria do Espírito Santo do Senhor estejam com cada um de nós. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos acompanhem e nos fortaleça e nos dê vontade e alegria de viver hoje e para todo sempre. Amém.